Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal História e Cristianismo. O programa de hoje vai abordar sobre as igrejas ortodoxas ou as igrejas orientais. Você alguma vez já escutou falar sobre igreja católica ortodoxa? Então, o vídeo de hoje tem esse objetivo de abordar sobre essas igrejas. O termo ortodoxia, o ortodoxo, é um termo grego que significa reta doutrina ou reta glorificação, ou seja, tanto no campo doutrinário como no campo da liturgia. Até o século IV, as igrejas cristãs eram reconhecidas como católicas ou simplesmente como igrejas cristãs. É a partir do século IV que o termo ortodoxia começa a aparecer tanto na teologia como também nos concílios. Teologicamente, quem aborda esses termos, ou esse termo ortodoxia, é Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria e também Basílio Magno, isso no campo dos padres da igreja. No campo dos concílios, os dois concílios que vão introduzir o termo ortodoxia são os concílios de Éfeso e o concílio de Calcedônia. Éfeso 431 e Calcedônia 451, ou seja, no século V. Mas o uso comum do termo Igreja Católica Ortodoxa para diferenciar da Igreja Católica Apostólica Romana começou a aparecer a partir do ano de 1054, quando as duas igrejas se excomungaram e a Igreja Oriental passou a se denominar a verdadeira Igreja da reta doutrina, da reta glorificação. Então, para diferenciar da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, isso a partir do século XI. Outro ponto para compreender o que são essas igrejas chamadas ortodoxas é compreender que no século IV, em 395, o imperador Teodósio I, ele dividiu o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, como a capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Essa cidade de Constantinopla, que havia sido fundada em 313, ela já vai passando a ser aí a capital do Oriente. E as igrejas que estão no Oriente passam a seguir aí o chamado rito bizantino. Não esqueçamos que Constantinopla foi construída em cima de uma colônia grega chamada Bizâncio de Bósforo, aí o termo Bizâncio, bizantino. Então essas igrejas orientais passaram a seguir o ritual bizantino e não o ritual latino. Essa separação entre dois impérios distanciou bastante Roma de Constantinopla. Então é importante observar que igrejas como Alexandria, Jerusalém, Antioquia da Síria e também Constantinopla, dentre outras, passam aí a seguir esse rito chamado bizantino, e a língua oficial desse lugar passou a ser a língua grega e não o latim. Outro ponto importante é a própria definição dessas igrejas ortodoxas. A definição são igrejas de comunhão autocéfalas. O que significa igrejas autocéfalas? Que o bispo, cabeça de uma igreja, ele não precisa reportar a nenhum superior, como acontece no Ocidente, onde o bispo tem que se reportar ao Papa. Embora os bispos reconhecem o patriarca de Constantinopla como o primeiro entre os pares, quer dizer, o primeiro entre os iguais. Então, existe esse reconhecimento do patriarca de Constantinopla como o primeiro entre os iguais. Então, essa igreja, ou esse conjunto de igrejas, são chamados de autocéfalas, quer dizer que o bispo local ele é o superior dessas igrejas. Podemos ainda dizer que essas igrejas chamadas ortodoxas, elas seguem as Sagradas Escrituras, a Bíblia, elas seguem a chamada Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição é um corpo amplo que envolve a própria Bíblia, os chamados padres da igreja, os concílios, dentre outros. Seguem também esses padres da igreja, principalmente os padres apostólicos, os sucessores dos apóstolos, e também os padres apologéticos,
aqueles que defenderam aí a fé cristã. E seguem também aí aquilo que os 7 concílios ecumênicos definiram. É importante observar aqui que isso diferencia as igrejas ortodoxas das igrejas chamadas ortodoxas orientais. Essas igrejas chamadas ortodoxas orientais, elas são chamadas de pré-calcedoniana, porque elas recusaram o 4º concílio da igreja, chamado Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451. As igrejas ortodoxas orientais, portanto, não aceitam a natureza humana de Cristo, apenas a natureza divina de Cristo. Então elas recusaram esse 4º concílio de Calcedônia. Já as igrejas ortodoxas não, essas reconhecem os 7 concílios. Então tem que ficar bem atento aqui na diferença entre igrejas ortodoxas e igrejas ortodoxas orientais. Essas últimas não aceitam o 4º concílio, enquanto as primeiras, as ortodoxas, aceitam os 7 primeiros concílios ecumênicos. É isso aí, espero que tenham gostado, peço que curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, porque assim você vai nos fortalecendo e ajudando que os nossos vídeos cheguem a outras pessoas. Até o próximo programa, História e Cristianismo.